Fala pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um vídeo do canal Eles Pararam a Cidade. Hoje eu vou falar sobre o histórico show da banda A-Ha que aconteceu em Campinas no ano de 1991. Bom, antes de falar propriamente aí do show, falar um pouquinho sobre o contexto da banda A-Ha, banda norueguesa formada pelo trio Morten Harket, né, que é o vocalista, o frontman da banda, Paul Wachter Savoy, mais conhecido como Paul, o guitarrista, e também Magne Frohomen, conhecido aí como Mags, que é o tecladista. Bom, em 91, o A-Ha ele já tinha aí 6 anos de estrada depois do primeiro disco, né, do lançamento do primeiro LP, Hunting High and Low. A primeira faixa desse disco é a canção Take On Me, que é o maior sucesso aí da banda, a canção mais executada no Spotify, nas outras plataformas digitais também que nós temos hoje em dia. E em 91, então o A-Ha já estava ali no quarto disco da banda. Em 90 tinha sido lançado o disco East of the Sun, West of the Moon, que tem 3 singles, né, esse disco, Crying in the Rain, que na verdade é uma música originalmente gravada pela banda The Everly Brothers, e Crying in the Rain é a última música do A-Ha, inclusive, a figurar em uma parada musical dos Estados Unidos, no caso a Billboard, e além dessa música, também outros 2 singles, Early Morning e também I Call Your Name. Bem, o A-Ha já tinha vindo para o Brasil em 89, tinha feito 5 shows aqui, 2 no Rio de Janeiro, na Praça da Apoteose, e 3 no Estádio Palestra Itália, estádio do Palmeiras, que hoje é o Allianz Parque. Se passaram 2 anos e o A-Ha voltou em 91, em janeiro de 91 tocou no Rock in Rio 2, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e no mês de maio, mais um retorno da banda para o Brasil, aí sim para uma super turnê, que contou com 14 shows em 12 cidades de 9 estados do Brasil, shows aí de Porto Alegre até Aracaju, no Sergipe. E dentro dessa turnê, 5 shows no estado de São Paulo, né? O primeiro show, inclusive, era para acontecer na cidade de Campinas, no dia 22 de maio de 91, esse show acabou adiado para o dia 27, então o A-Ha em São Paulo tocou em Ribeirão Preto, no estádio Palma Travassos, estádio do Comercial, depois fez 2 shows no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e aí sim teve o show do Brinco de Ouro, que precedeu também uma outra apresentação, novamente no Ibirapuera, em São Paulo. E durante essa passagem do A-Ha pelo estado de São Paulo, eles ficaram hospedados em Campinas, no hotel The Royal Palm Plaza, um dos principais hotéis que existem aqui em Campinas, né? Existe até hoje esse hotel, e a empresa Caprioli Turismo, né, de viação, de ônibus, fazia o transporte oficial do A-Ha aqui no estado de São Paulo. Inclusive a Alexandra Caprioli, que hoje é diretora de turismo da cidade de Campinas, era uma pessoa muito forte na época da Caprioli, conviveu diretamente com a banda e ela conta pra gente agora uma história curiosa sobre o convívio dela, a relação que ela teve com o A-Ha durante a estadia em Campinas. Vamos ouvir. Eles acabaram ficando aqui mais tempo, né? Então isso foi ótimo, que eles que escolheram. E eu lembro que a gente levou eles numa... Ele gostava muito de orquídea, então a gente levou num criador de orquídeas daqui, o cara que competia, né, com as espécies das orquídeas. Então foi bem inusitada essa questão das orquídeas também. Bom, em um dos dias que o A-Ha ficou hospedado aqui em Campinas, nesse curto período que eles fizeram shows aqui no estado de São Paulo, eles foram à noite para uma boate que existia aqui na cidade, chamada Anonimá, curtiram lá à noite, quiseram voltar no dia seguinte, inclusive era o dia do show, exatamente do Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. E nessa noite, a boate Anonimá estava fechada. E para não fazer desfeita com a banda, a Alexandra Caprioli se articulou ali com o dono dessa boate, que na época era o Dixon Carvalho, inclusive recentemente foi prefeito de Paulínia, teve o mandato cassado no final do ano passado, ele era o dono da boate Anonimá, e também contaram com a ajuda do Gustavo Pinheiro, que na época era o homem forte da Rádio Educadora FM, hoje inclusive ele é o gerente artístico da Rádio Band FM, Rádio Nativa FM e claro, da Rádio Educadora FM, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E para aquela noite, que a boate estaria fechada, mas foi aberta exclusivamente para o A-Ha, a Alexandra Caprioli convidou a banda Artigo 26, uma banda cover que existe até hoje aqui na cidade de Campinas. Na época era a principal banda na cena musical da cidade. Foram convidados então
para tocar. Inclusive, nos últimos dias eu falei com 2 integrantes da banda naquela época. Eles lembraram aí esse episódio com o A-Ha nesse dia da Boate Anonymar. Vamos ouvir. Esse episódio com o A-Ha pra gente foi uma coisa muito marcante na nossa vida naquele momento, né? E uma coisa inesquecível até hoje. Nós tínhamos um patrocínio da Caprioli Turismo. Quando a gente ia tocar, a gente usava o ônibus, usava a van, tudo, a gente tinha um puta de um relacionamento. E resolveram fazer uma festa patrocinada para o A-Ha. E nós fomos convidados para tocar nessa festa no Anonymar. Então, enquanto o A-Ha fez o show lá no Guarani, eu fui lá assistir o show, tal, não sei o quê. E aí depois, à noite, logo em seguida, fui para Anonymar, a gente estava tocando. E a coisa mais louca que foi, né, cara? A gente tocando e os caras no camarote assistindo a gente tocar, né? A gente assistindo a gente tocar. E depois, a gente estava vendo, os caras estavam lá embaixo dançando enquanto a gente tocava. Que foi uma coisa muito legal. E aí eles vieram tocar nos nossos instrumentos. Nós cedemos os nossos instrumentos. Eles subiram no palco e tocaram com os nossos equipamentos. A gente dividiu o palco, ficamos sentados juntos ali, participando. E os nossos instrumentos pareciam brinquedo de criança na mão dos caras, né? Porque eles tocavam com equipamento assim, fora do comum, né? Para a nossa realidade daquela época. E conversando com eles, e com a comunicação péssima, né? Porque a gente não falava inglês, nada, aquela coisa. E até o pessoal da técnica deles vieram conversar com a gente, que eles nunca tinham feito esse tipo de coisa. Cara, eles não tocam em pub, eles nunca tocaram em pub. Eles achavam que Anonymar era um pub para eles, tão pequeno que era ali, né? E para nós aquilo era grandioso. Eles nunca tocaram em pub, abriram uma sessão assim gigantesca. E para nós foi um marco muito grande. Nós já tocávamos uma música do A-Ha, tocamos a música do A-Ha naquele dia. Foi muito legal, foi uma experiência única e que a gente morre de saudade. E na época a gente estava acostumado a colocar entre 800 e 1.200 pessoas na Anonymar quando o Artigo tocava, que era um público bem... a capacidade da Anonymar era para 1.000 pessoas. Então chegou a época da gente tocar lá com as portas de emergência abertas e tudo, porque não cabia gente. Então, na época a gente estava muito bem no cenário da cidade, da região, estávamos tocando em São Paulo, a gente tinha aberto shows para o Lobão. Continuando, a gente foi citado na Hot Brigade como a banda revelação daquele ano, na parte de cover, que na época tinha muita banda cover. Tínhamos ido no programa Matéria-Prima do Serginho Grossman na Cultura, um dia antes do Gilberto Gil. E a gente começa ao som do Artigo 26. Vai fazer uma série de covers aqui conosco, o pessoal de Campinas que veio para tocar. Todo dia, toda hora, não te imploro, por favor, alucina, escreva aquela carta de amor. Então, voltando ao dia do A-Ha, eles convidaram a gente por causa disso, porque o Artigo era a banda do momento aqui na região e tal. E foi interessante, porque quando a gente entrou no palco, os caras já tinham chegado lá, né, na Anonymar, depois do show deles, e a gente ficou sabendo que estava o Edson Celulari, estava lá também, que ele tinha feito uma peça no Teatro do Centro de Convivência, acabou indo para lá também assistir o nosso show, né, porque o show era nosso, até então o A-Ha era a plateia. E olhamos para o balcão, assim, bem do lado direito de quem está em cima do palco, estava a família lá, o Chitãozinho, o Chororó, as esposas. Na época tinha aquela dupla dos irmãos deles, o Maurício e Mauri. O Mauri sempre ia no camarim trocar uma ideia com a gente e tal, que ele gostava muito de Black Sabbath, por incrível que pareça. E eles estavam lá também, e estava nos balcões lá dos camarotes, cheio de pessoal de jornal, pessoal de rádio, os VIPs da cidade e tal, e a gente fez um show, e num determinado ponto veio uma pessoa até a gente lá e falou, os caras vão tocar, pessoal muito gente boa,
muito simples, assim, a gente se identificou muito com os caras, embora não tivesse tido aquele super contato de bater papo e tal, foi uma coisa meio ali em cima do palco mesmo, mas o guitarrista é um cara muito simples, muito solícito, eu só expliquei para ele como funcionava os pedais, um amplificador, despluguei a minha guitarra, ele plugou a dele, e os caras subiram no palco com uma postura bem humilde, bem tranquila, assim, como se fosse uma banda de amigos da gente e tal. O grande músico da banda mesmo era o cara do teclado, né? E eles acabaram fazendo uma participaçãozinha de 2 horas, pô. Os caras ficaram 1h30, 2 horas tocando, tocaram o repertório inteiro e mais algumas coisas que eu acho que eles gostavam de fazer. Então deu a impressão, assim, quando termina uma partida de futebol, os jogadores vão e dão aquela corridinha para desintoxicar os músculos e tal. A impressão que a gente teve é que eles estavam em turnê, então só tocando com equipamento grande, palco grande, cheio daquele monte de coisa hiper profissional para fazer, e quando eles foram ali se sentiram mais aconchegados, assim, né? Teve uma hora que o cara do vocal ajoelhou na frente do retorno e ficou ali uns 10 minutos, meio de joelho, cantando com as meninas que estavam ali na frente, dando aquela tietada e tal. Então foi um negócio bem intimista, assim, e eles curtiram demais.